A Europa sempre foi um continente que me fascinou bastante, não apenas pela sua história e outras coisas, como as navegações e outras coisas, como também pela sua cultura, pelas suas fronteiras, pelos seus mapas, pelos seus países, enfim. E para um cabo que é descendente de portugueses, alemães e holandeses, eu acredito que no mínimo eu tenho uma certa conexão com esse continente. Só que eu sempre senti que esse continente só tinha uma parte da história dele contada, no caso, a parte ocidental. Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido, França e por aí vai. Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia é um dos países que teve uma das histórias mais injustas da Europa, pois pela maior parte do tempo ela nunca foi de fato realmente independente. Desde a época do Império Russo até a União Soviética e até vários outros períodos históricos, a Ucrânia sempre foi parte ou do Império Russo ou ela era dividida por algum outro império, ou seja, ela nunca teve uma soberania de fato. Eu junto também pelo fato que a Ucrânia sempre foi um país de um povo muito guerreiro, sabe? Tem uma cultura extremamente rica, uma culinária de dar inveja. Além, claro, das tentativas de russificação à força, ou seja, de erradicar a cultura ucraniana, que também é algo que eu acho bem realmente injusto, sabe? Então, junto com a invasão, eu acho que a Ucrânia é um país que de resumo só sofre historicamente, basicamente. Eu espero que genuinamente um dia esse povo finalmente tenha paz e não seja, sei lá, só mais um vassalo nem da OTAN e nem da Rússia. Rússia. Eu acho que a Rússia é um dos países que tem a história mais sofrida da Europa, ou talvez do mundo, porque a Rússia, ela sempre foi um país de se envolver em guerra. Ela se envolveu na Primeira Guerra Mundial, mas perdeu 3 milhões de pessoas e no final não ganhou a guerra. Nem perdeu nem ganhou, basicamente, foi uma guerra inútil, porque teve aquela maldita revolução que colocou aquele governo bolchevique no poder, e mesmo que a monarquia fosse corrupta, o governo bolchevique, ou melhor dizendo, o URSS, foi talvez até pior, para se dizer um mínimo. Junto com a Segunda Guerra Mundial também, que a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, que tinha como objetivo exterminar e destruir o Estado Soviético, acabar com seu povo, pois a doutrina nazista dizia que os eslavos, no caso, os grupos desses países, como Ucrânia, Polônia, Rússia e Bielorrússia, eram subhumanos, destinados ao extermínio e à escravidão. E a Rússia perdeu 27 milhões de pessoas, se você incluir as outras repúblicas. Fora o governo de Stalin, que causou um sofrimento de proporções bíblicas, e junto também com o autoritarismo atual, o fim da União Soviética, que até que nem foi tão ruim assim, junto também com o fato que é um país que, apesar de ser muito bonito, sempre toma medidas extremamente autodestrutivas, como ter invadido a Ucrânia, ter invadido a Geórgia, sempre, mas sempre está em guerra. De resumo, para mim, é um país que a longo prazo vai colapsar alguma hora. Mas se você tirar o peso das guerras, a Rússia é realmente algo incrível, pois ela tem mais de 100 grupos étnicos, diversas culturas e até mesmo vários idiomas, sabe? A Rússia é um país multiétnico, tem muitas pessoas lá, principalmente na região da Sibéria. Pelo menos para mim, eu acho que esse país tem que abandonar o século XX de vez e focar no agora, século XXI. Então, vamos pro próximo. Polônia. Eu acho que a Polônia, sem dúvidas, um dos países que mais se lascaram por conta da sua geografia. Originalmente, a Polônia, ela teria uma geografia teoricamente incrível, já que ela tem diversas terras férteis, tem vários rios que cortam seu território ao meio, ela também tem um terreno muito plano, ótimo para a agricultura, mas o problema é a localização, no caso, no coração da Europa Oriental. O problema do terreno plano da Polônia é que, apesar de ele ser ótimo para a agricultura, ele é péssimo para invasões. Tanto que quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, foi muito fácil porque eles fizeram um blitzkrieg basicamente, ou melhor dizendo, guerra relâmpago, onde eles usavam tanques, militares, aviões, tudo de uma vez,
E como a geografia da Polônia é muito plana, foi fácil de conquistar o país, pois o país não tem barreiras em si para impedir uma invasão de um exército, sabe? Eles não têm cordilheiras imensas que protegem o país, muito pelo contrário. Junto também que na Primeira Guerra Mundial a Polônia simplesmente não existia, ela simplesmente estava repartida entre o Império Alemão e o Império Russo. Fora também que ela tentou ser anexada à força pela União Soviética em 1920 e pouco, mas elas ganharam. Mas depois foram repartidos novamente, depois viraram um satélite soviético, depois a URSS colapsou, a Polônia mudou seu regime e atualmente a Polônia é um dos países mais desenvolvidos da Europa. E também eu acho que a Polônia é um país que mandou muito bem na questão de imigração, porque diferente da União Europeia, que é louca, que simplesmente deixa qualquer um entrar no país e que se for da cultura, a Polônia tem um sistema extremamente rígido de imigração. Para você entrar na Polônia é tão difícil que, nossa, cara. E apesar disso ser meio merda em alguns pontos, é interessante, sabe? Porque eles têm uma fiscalização de respeito. Tanto que a Polônia continua praticamente toda católica, pois ela preserva muito a sua cultura, preserva muito o seu povo. E não vai ser abrindo as suas fronteiras para a África, Oriente Médio, com pessoas refugiadas de guerra, que vai salvar um país, sabe? Então, para mim, a Polônia é um país que sofreu muito, mas foi resiliente e hoje em dia conseguiu sobreviver. E agora ela desfruta de seus 35 anos de independência. Olha que maneiro. E bem, foi isso. Eu falaria também da Bielorrússia, mas a Bielorrússia, vamos ser honestos, é praticamente um vassalo da Rússia. Eu falaria também da Bulgária, mas Bulgária é um país meio sem graça. E é isso.